Em meio à crise fiscal e moral das contas públicas do país, o Ministério Público de Contas teve atuação destacada no combate à corrupção e no controle externo. Qual é o papel desse órgão no aprimoramento da gestão pública? Sua atuação pode orientar ações no judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Daniel de Carvalho Guimarães. Ele é procurador desde 2012 e já foi juiz federal. Doutor Daniel, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado, Orion, é um prazer. Obrigado. Teremos ainda dois quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes hoje da Faculdade de Direito do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Mas, doutor Daniel, no momento em que as contas públicas estão colocadas em xeque aí no país, o Ministério Público de Contas ganhou projeção nacional. É um órgão novo. Qual é o papel dele nessa gestão das contas públicas? Orion, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais, posso falar por ele é relativamente novo, ele foi instituído em 2008 e tem atuação direta no Tribunal de Contas. Recentemente, com a crise, nós nos deparamos com situações nas contas do Estado que exigiam medidas mais extremadas. Foi o caso, por exemplo, dos anos de 2015 e 2016, em que, pela primeira vez na história do Ministério Público de Contas de Minas, houve um parecer pela rejeição das contas do governo, tanto em 2015 como em 2016. Porém, não é só nas contas do governador que o Ministério Público de Contas atua. No Ministério Público de Contas de Minas, a atuação perante todos os gestores municipais e estaduais, todos os seus atos de despesas podem vir a ser analisados. E nós estamos abertos também a receber denúncias da população quando tem conhecimento de algum mal feito, de alguma questão que se encontra pendente e que nós podemos apurar. A nossa atuação é feita diretamente no Tribunal de Contas. Ao contrário do Ministério Público Estadual, que é diretamente ao Poder Judiciário. Essa é a diferença básica? Exatamente, essa é a diferença básica. É o modelo de atuação. O Ministério Público do Estado atua perante o Poder Judiciário e assim faz, tanto na área civil quanto criminal, e nós, especialistas na gestão pública, atuamos só perante o Tribunal de Contas. E não quer dizer, então, que esse órgão esteja ligado ao Ministério Público Estadual, como era no passado? Não. Na verdade, nós nos desgarramos do Ministério Público do Estado por decisão do Supremo Tribunal Federal, temos um concurso próprio e somos uma instituição independente. E quais são esses requisitos desse concurso? O concurso é um concurso semelhante ao do Ministério Público como um todo, né? Existe 2 anos de experiência jurídica, não há limite de idade e há uma prova de concurso de provas e títulos e prova oral também para aprovação no concurso. Além do curso de Direito, naturalmente, né? Além do curso de Direito. O senhor falou há pouco, então, que de maneira inédita o Ministério Público deu parecer pela rejeição das contas do governador do Estado. Nesse sentido, o tribunal pode acatar ou não, ou tem que acatar? Como é que funciona? Na verdade, não há obrigação de acatamento. O Ministério Público dá um parecer, ele atua como fiscal da lei, e o tribunal tem autonomia para decidir se acompanha a conclusão do Ministério Público ou não. Nos 2 casos que eu citei, o Tribunal de Contas reconheceu que havia problemas nas contas, mas diante do contexto da crise, entendeu por dar um prazo a mais ao governador para resolver alguns problemas que ficaram pendentes. Então, houve o reconhecimento dos problemas, mas houve a concessão de um prazo, diante do contexto de crise, para que eles fossem resolvidos. E o foco do Ministério Público de Contas, naturalmente, é a legislação, lei de responsabilidade fiscal, os mínimos constitucionais, é por aí mesmo? Sim, sim. Nós temos outras legislações importantes também, mas o importante em relação à gestão fiscal é a própria Constituição, que tem muitas normas, né, sobre a questão, a lei de responsabilidade fiscal, tem também a lei de licitações e contratos públicos, que regula toda a despesa pública do Estado, e também tem a lei 4.320, a lei federal, que trata do direito financeiro, das regras de direito financeiro que são necessárias à sua observância. Agora, nesse momento que o país vive essa crise moral, essa crise fiscal aí, qual que é o principal desafio do Ministério Público de Contas? Seria os desvios, os malfeitos, a corrupção, ou tem outro problema que desafia o Ministério Público? Orion, na verdade, encarando esses problemas, nós verificamos que
há também problemas de corrupção que são pontuais. A maior parte dos casos, há uma cultura de inabilidade dos gestores em conseguir realizar as coisas de forma correta. Então, nesse sentido, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas atuam também na orientação dos gestores, né? Ao longo do ano são ministrados cursos, são oferecidos materiais para que os gestores consigam conduzir a sua gestão da forma mais adequada. Obviamente, sem descurar também do nosso dever de combate à corrupção e combate às ilicitudes que acontecem, infelizmente, no país e hoje estão aparecendo, né? Uhum. Elas sempre aconteceram, mas agora elas aparecem e são investigadas, o que é um grande avanço. E o maior desafio está na esfera nacional, estadual ou municipal? Bom, eu entendo que o maior avanço precisa ser dado ainda no âmbito municipal. Os gestores, o município é onde os cidadãos moram, né? É o responsável pela concessão do maior número de serviços públicos ao cidadão. É onde o Estado se corporifica e o cidadão o percebe. Então, como nós temos um número muito grande de municípios, em Minas são 853, muitas vezes os municípios não têm condição econômica, viabilidade econômica para se sustentar. Então, eles inclusive dependem de repasses do Estado, da União. Uhum. Então, tem uma relação direta com o Pacto Federativo também nacional, perfeito, que não reconhece a importância. Perfeito. Há um desequilíbrio claro, Orion, entre receita e atribuições dos entes da federação. Enquanto os municípios e os estados possuem a maior parte das atribuições de serviço público, que são mais palpáveis à população, eles detêm a menor fatia do orçamento, né? A menor fatia dos tributos que são arrecadados. E o Estado só existe e só consegue realizar suas tarefas com dinheiro. E o dinheiro vem pelos tributos. Muito bem. Doutor Daniel, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como que o cidadão pode participar desse processo de fiscalização das contas públicas junto ao Ministério Público de Contas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do Ministério Público de Contas nessa crise moral e fiscal das contas públicas do país, do Estado e dos municípios. O nosso entrevistado é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Daniel de Carvalho Guimarães. Doutor Daniel, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da participação do cidadão. Como que ele pode ajudar nessa fiscalização das contas públicas junto ao Ministério Público? Orion, diretamente. O cidadão ele tem o direito de nos provocar quando quiser, por meio de denúncia, pode ser anônima, pode ser identificada, sobre qualquer irregularidade que ele perceber no seu município, no seu estado, com uma notícia de jornal. Qualquer elemento que ele tiver, ele pode remeter a nós, inclusive de forma anônima, e nós vamos pegar essa informação, trabalhá-la, verificar a sua veracidade, apurar e aí sim tomar as medidas legais cabíveis no âmbito do Ministério Público de Contas. Mas a participação do cidadão é fundamental porque ele está lá, vivenciando os problemas, tanto no município quanto no Estado. E essa iniciativa do Ministério Público passa pelo Tribunal de Contas ou ele pode ter iniciativa direta com esse ente? Não, diretamente ao Ministério Público de Contas, endereçando pode ser por e-mail, pode ser por um ofício, pode ser por uma correspondência, qualquer coisa, qualquer meio de comunicação é possível, inclusive pelas redes sociais também. A gente tem um monitoramento constante das redes sociais para verificar todas essas demandas. E a partir daí o Ministério Público pode fazer um entendimento com o próprio denunciado, digamos assim, o prefeito, a prefeitura, o governo, ou secretaria, ou algum público? Sim. O primeiro passo é a gente verificar do que se trata, né? Qual é o fato que está sendo denunciado. Depois a gente vai apurar quem são os responsáveis por aquele fato. Se é possível a gente reverter, né? Se é possível nós compormos com o prefeito, com o secretário, quiçá com o governador.
E se não houver alternativa, aí sim vamos provocar o Tribunal de Contas para um processo de responsabilização. E essa atuação do Ministério Público de Contas e do próprio tribunal tem um caráter administrativo, né? E essas ações podem parar no judiciário, por exemplo? Sim, sim. De duas formas. A primeira, como é uma decisão administrativa do tribunal, o próprio interessado, se não concordar com a decisão proferida pelo Tribunal de Contas, pode buscar o judiciário para que ele defenda em tese o seu direito que foi violado. Tá? Então, essa é uma forma de a questão chegar ao judiciário. Outra forma de se chegar ao judiciário é o nosso programa que nós estamos implementando agora. De cooperação direta com o Ministério Público do Estado. O Ministério Público do Estado atua perante o Poder Judiciário, só que as matérias de patrimônio público e gestão pública são coincidentes. Então, como nós temos a expertise, a especialidade de trabalhar com esse tipo de processo, fazemos cooperações com o Ministério Público Estadual para que ele, no Judiciário, possa levar a questão de uma forma mais demonstrada, comprovada e assim conseguir sanear os problemas que verificam. Além da questão contábil, pode haver também um caráter criminal nessas ações, nesses Sem desvios, dúvida, né? sem dúvida. A gente sabe que no direito todo fato tem mais de uma consequência. Pode ser um ilícito administrativo, um ilícito civil e um ilícito penal. Como nós não temos atribuição penal, remetemos os fatos, né, e os documentos para o Ministério Público do Estado para assim ele atuar de forma adequada. Muito bem. Vamos ampliar o nosso debate? Eu vou Claro. convidar agora os estudantes da Faculdade de Direito da UniBH, por favor, a primeira pergunta. O que significa a independência funcional do Ministério Público? Leonardo, obrigado pela pergunta. Essa é uma peça-chave na estrutura do Ministério Público. Independência funcional é uma garantia que a Constituição dá a todo membro do Ministério Público de atuação independente, sem qualquer risco de retaliação política ou jurídica de qualquer natureza. Obviamente, se houver algum abuso na atuação do membro do Ministério Público de forma excepcional, ele poderá ser responsabilizado. Mas na maioria dos casos, essa atuação é feita de acordo com a sua convicção pessoal e sem interferências políticas. Daí essa qualidade de independência funcional. Como o Ministério Público contribui para o combate à corrupção? Excelente pergunta, Leandro. Hoje, nós, no Ministério Público de Contas, temos pelo menos duas formas de trabalhar o combate à corrupção. A primeira forma é diretamente com a nossa atuação perante o Tribunal de Contas. Nós investigamos os fatos e, se apuramos alguma ilicitude, acionamos o Tribunal de Contas para que ele faça a responsabilização. E o segundo meio, como eu disse anteriormente, era uma cooperação com o Ministério Público Estadual para que ele possa, tanto nas ações de improbidade quanto nas ações criminais, utilizar os nossos relatórios técnicos, as nossas manifestações, para instruir as suas ações de forma mais adequada e assim conseguir efetividade no controle contra a corrupção. Qual a relação entre o Ministério Público e a sociedade? Maria Vitória, essa é a essência do Ministério Público. O Ministério Público é a voz da sociedade. Nós ouvimos os cidadãos que normalmente não são ouvidos pelas vias ordinárias e amplificamos a voz com a nossa atuação. Então, por isso que eu destaquei anteriormente que nós sempre ouviremos os cidadãos e as portas estão sempre abertas para que essas denúncias, qualquer tipo de comunicação chegue ao MPC e nós façamos o nosso trabalho de forma adequada e atendamos também os interesses da sociedade. Bom, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito UniBH. Doutor Daniel, pegando a carona na pergunta do Leandro aí sobre corrupção, né? A gente percebe que uma ação tem sempre uma reação e os políticos costumam reagir mal a essa fiscalização das contas públicas. Como é que o senhor vê esses projetos, as iniciativas de criminalizar a ação de procuradores, de juízes nesse combate à corrupção? Com muita preocupação, Arion. Sabíamos que isso poderia ocorrer, tanto que há vários paralelos, né, entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, em que foram desmascarados inúmeros políticos e figuras importantes na Itália, e a resposta que foi dada foi uma retaliação institucional aos membros do Ministério Público e da magistratura. Como eu coloquei na resposta ao estudante, a independência funcional existe constitucionalmente para evitar qualquer tipo de interferência política na atuação do membro do Ministério Público e também da magistratura.
Então, isso é importante que se coloque, Orion. Qualquer projeto de lei que vise criminalizar o regular exercício das suas atribuições do Ministério Público, seja ele estadual, federal ou de contas, é inconstitucional e deve ser imediatamente repelido pelo Poder Judiciário. E nesse momento inspira uma retaliação muito forte da reação dos políticos aí, tentar, digamos, neutralizar, impedir a ação dos órgãos investigadores. Né? Na arena da sociedade isso é comum, né? Para toda ação vem uma reação, mas nós estamos preparados para recebê-la. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem uma meta, se não me engano, em meta 4, que prevê o julgamento de ações de improbidade administrativa, de rebaixar o estoque nesse quesito. O que o senhor acha dessa medida? Salutar. A nossa experiência, infelizmente, é de que os processos de improbidade administrativa são praticamente, Orion, processos com conteúdo quase criminal. Né? Então, são ações que andam muito devagar na justiça pelas dificuldades de oitiva de testemunhas, de instrução processual. Isso se dá também, Orion, por conta da necessidade de oitiva de autoridades nos processos. Então, é necessário que o CNJ priorize o andamento dessas ações e que permita que os juízes consigam cumprir essa meta para que a gente possa ter um resultado efetivo no combate, porque improbidade administrativa é corrupção também. Muito bem. Bom, doutor Daniel, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como é que podemos construir uma nova cultura das contas públicas no país. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo o papel do Ministério Público de Contas de Minas Gerais nesse momento de crise fiscal e moral das contas públicas. O nosso entrevistado é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Daniel de Carvalho Guimarães. Doutor Daniel, no bloco anterior deixei uma questão para o senhor sobre a nova cultura nas contas públicas do país, dos estados, dos municípios. O senhor participou recentemente de um congresso nacional do Ministério Público aqui em Belo Horizonte. Como foi essa participação? O que o senhor levou de mensagem nesse sentido de uma nova cultura? Foi uma participação muito boa, Orion. Foi bom você ter lembrado. O Ministério Público brasileiro já se abriu a essa cultura da gestão pública e do controle das contas, né? Havia uma separação muito grande entre o que era Tribunal de Contas, Controle Externo e Ministério Público. Hoje, as instâncias elas conversam, elas trocam informações. E, particularmente, num painel que fiz nesse evento, defendi o efetivo compartilhamento dessas atuações, né? Cooperação entre o Ministério Público de Contas e o Ministério Público do Estado, para que a gente consiga, tanto de um lado, no Tribunal de Contas, quanto do outro, que é a via criminal e de improbidade, consigamos ter um controle efetivo, Orion, porque, na verdade, tudo isso são estímulos. Se você não tem um judiciário e um Ministério Público preparados para enfrentar o problema da corrupção e das contas públicas, os gestores não se sentem intimidados a mudar o seu comportamento. Obviamente, nós não vamos até uma via radical de criminalizar qualquer tipo de conduta. Não é esse o objetivo do Ministério Público de Contas e nem do Ministério Público do Estado. Mas o importante é que nós intensificamos esse controle e demos uma resposta à sociedade para esses malfeitos sucessivos que deixaram o país, é bom que se diga, na situação de crise que se encontra, né? E vou destacar aqui a participação de um colega de Brasília que atuou diretamente no processo do TCU, das pedaladas fiscais, que foi conhecido pelo processo das pedaladas fiscais, Júlio Marcelo. Que foi a base do impeachment da ex-presidente. Que foi exatamente a base do impeachment. Então, levando-se as normas de direito financeiro a sério, Orion, o Brasil passa a figurar num patamar superior no contexto mundial, o de controle efetivo das suas próprias contas. E dessa nova cultura, que tipo de orientação o senhor leva, por exemplo, o Ministério Público de Contas leva para os prefeitos? Por exemplo, a questão de cobrança de impostos. Vários não gostam de cobrar IPTU, por exemplo. Isso é uma omissão? Caracteriza algum tipo de situação de irregularidade? Sim, Orion.
na visão do Ministério Público de Contas, abdicar de qualquer competência tributária, principalmente no contexto de crise que nós temos hoje, é uma omissão grave. Na verdade, a Constituição prevê as competências e, como competência, ela não é facultativa do gestor. Ele é obrigado a exercê-la. É claro, dentro de um determinado município com a sua realidade local, você pode ter temperamentos, algumas isenções, algumas reduções de base de cálculo, uma proporcionalidade das alíquotas, isso é possível. O que não é possível é o gestor praticamente abdicar de cobrar os tributos e depois reivindicar repasses da União e do Estado, sendo que ele próprio não exerce a sua atribuição. E veja, para o Estado, como é uma ficção, ele é suportado pelos os tributos pagos pelo cidadão. E o IPTU é um imposto que demonstra a capacidade contributiva daquele cidadão que tem um imóvel. Imóvel hoje é um signo de riqueza. Então é importante para que todo cidadão participe e possa, inclusive, cobrar isso do seu gestor, contribua com a sua parte e o gestor, obviamente, é obrigado a exigir o cumprimento das obrigações. Muito bem. A gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, esse livro chama Por que as Nações Fracassam? Né? Foi escrito por 2 professores americanos, Daron Acemoglu, que é um professor de economia do MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, e James Robinson, que é o professor de administração pública da Harvard University. Por que eu estou fazendo a indicação desse livro aqui? Esse livro me causou muito impacto quando li. Por quê? Porque ele, por uma pesquisa profunda de história, de economia, tenta demonstrar por que determinadas nações dão certo e outras fracassam. Apesar do livro ser Por que as Nações Fracassam, ele também dá uma receita, ou pelo menos não é uma receita, é um diagnóstico por que determinadas nações foram bem-sucedidas. Então ele desmistifica vários pontos da geografia, a posição geográfica do país pode prejudicar, a sua história de colonização também poderia prejudicar, né? Nós somos colonizados por portugueses, outros foram por espanhóis, outros foram por ingleses. Os ingleses, os países que tiveram colonização inglesa eram mais bem desenvolvidos. Ele demonstra que esses critérios não são bons critérios para definir isso. E dá alguns exemplos, ele faz uma pesquisa profunda em exemplos na África, na Ásia, no próprio Estados Unidos, porque ele pega os Estados Unidos como uma referência, né, para que possa definir uma forma de melhoria do sistema. Qual é a conclusão que ele chega em termos gerais, mas vou colocar de forma bem sucinta para que o telespectador possa também se interessar em aprofundar esse estudo. Ele diz que os países que têm instituições inclusivas têm mais possibilidade de serem bem-sucedidos, porque nesses a população tem meios de participação e meios de subsistência próprios que permitem que ela chegue a um patamar de estudo, de conhecimento maior e aprimore a sua ferramenta de trabalho. Então, é um livro muito interessante, Orion, com base numa pesquisa histórica e econômica muito aprofundada, e por isso eu acho que num contexto de crise a gente precisa sempre de uma luz no fim do túnel. Ok, uma boa indicação. Gostaria agora, para a gente encerrar o nosso programa, nós temos mais um minuto aí, ser gestor público não parece uma coisa muito fácil nos dias de hoje. O senhor falou a questão da cobrança do IPTU. Então, é importante o Ministério Público fiscalizar a cobrança dos impostos e também a destinação deles. Perfeito, Orion. Na verdade, a atuação do MP de Contas primeiro nas despesas. É um foco que nós sempre tivemos, né? Como gastar melhor e de forma correta, né? O segundo é o controle das receitas. Você não pode renunciar, e se renunciar de forma correta, porque é possível renunciar de algumas receitas, Orion. A própria lei de responsabilidade fiscal permite, mas ela condiciona essa renúncia a uma compensação, a estudos de viabilidade do próprio município, ou do Estado, ou quiçá da União, né? Agora, realmente, a tua indagação no início da pergunta é relevante. Ser gestor público hoje é muito difícil.
Inclusive, eu tive a oportunidade de falar num evento para alguns prefeitos que tinham sido eleitos no final do ano passado, e a primeira frase que eu disse foi: vocês são muito corajosos, porque os prefeitos são os gestores públicos mais próximos do cidadão, que sofrem a maior tipo de cobrança da sociedade, mas que são os que têm menor quantidade de recursos para fazer a sua gestão dar certo. E são muito controlados. Ok, muito bem. Eu conversei aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Daniel de Carvalho Guimarães, e discutimos aí sobre a crise fiscal e moral das contas públicas do país, do Estado e também dos municípios. Doutor Daniel, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Orion, eu que agradeço a oportunidade de mostrar a cara do Ministério Público de Contas para toda a sociedade nesse programa de penetração grande na mídia, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, nós agradecemos também. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.